Ontário não é só Toronto. Por que o Armando foi morar em Cambridge? Olá, eu sou Christian Pedersen, seja bem-vindo a mais um episódio do Ontário não é só Toronto, podcast da Brazilian Wave Canadá. Neste episódio, conversaremos com Armando Padovan, um reverendo graduado em Economia e Administração de Empresas. Nestes últimos 20 anos, ele e sua esposa viveram no subúrbio de Etobicoke, que fica aqui em Toronto, depois foram para Mississauga, depois Cambridge e agora planejam se mudar para Milton. Só para você ter uma ideia de distâncias, Mississauga fica uns 27 km ao oeste do centro de Toronto, já Cambridge fica mais ou menos 80 km também a oeste do centro de Toronto, e Milton, situada a mais ou menos 48 km a oeste do centro de Toronto. Siga a Wave nas redes sociais e ajude e compartilhe nossos episódios com seus amigos e familiares. Obrigado por participar do nosso podcast. Uma alegria, meu querido, é uma alegria mesmo. Você morou em Edmonton, em Alberta, por um ano, em 96. 96. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência por lá? Uma organização missionária, Partners International, me convidou para representá-los na parte oeste do Canadá, porque eles eram muito fortes aqui no leste. Então, eles me convidaram, queriam uma pessoa como eu, tinha um perfil como eles queriam. Eu vim com a família toda para ficar um ano, né? O contrato foi esse. Então, aí eu conheci o Canadá inteiro, viajei 74 mil quilômetros, falei em 11 conferências missionárias, falei em 27 igrejas diferentes. Uau. Para um público, puxa vida, na época eu fiz a contabilidade disso, mas foi um número assim de 7 mil e tantas pessoas. Público direto. Uhum. Quando você está numa conferência, você fala para 1.000 pessoas. Quando você está numa igreja, você pode estar falando para 5 pessoas. Você está entendendo? Entendi. Então, fazendo contatos, representando a organização, que tem uma filosofia muito bonita, eles não enviam missionários, eles suportam missionários nacionais, são locais. Eu era um desses locais lá em Curitiba, quando eles me ajudaram, me deram suporte, inclusive financeiro, para desenvolver meu trabalho com casais. Essa era a minha área, né? De conselheiro de casais, e eu promovia encontros para casais, e depois o ministério se transformou muito maior do que simplesmente casais, ficou para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes, para jovens em geral. E como foi lá em Edmonton, em Alberta? É muito diferente de Toronto ou Ontário? É totalmente diferente, né? Inclusive, em termos culturais, você percebe mais a presença de canadenses do Canadá mesmo, entende? Entendi. Mas foi se multiculturalizando, né? Ao longo dos anos. Hoje também está multicultural, mas lá no oeste, lá em Edmonton, é muito fria, mas é muito joia. É uma sociedade, uma comunidade muito bonita, muito gostosa de se viver. Fiz muitos amigos lá. É muito mais provincial, Sei. se eu posso dizer assim, né? Mais como viver no interior. Né, para o brasileiro entender um pouco do nosso papo. E, ao mesmo tempo, uma cidade que oferece tudo que você possa imaginar, inclusive custos mais baixos, porque o HST deles é só o GST, eles não têm, não existe lá. Então, você paga 8% e é tudo, né? Aqui são 13%. 13%. Então, tem essas coisas, tem essa idiosincrasia do oeste.
eles são muito abertos para os que vêm de fora, porque eles não são muitos, então todo mundo que chega lá é bem-vindo, entendeu? E foi excelente. Eu não tinha, quando eu cheguei em Edmonton, praticamente eu tinha 1 ou 2 contatos. E depois de um ano você voltou para o Brasil, aí em 2000 você voltou para o Canadá. Foi o mesmo motivo do que a primeira vez? Não, aí foi um pouco diferente. Meu trabalho lá no Brasil, por uma série de motivos, eu vi que tinha terminado. E foi até muito interessante. No dia em que eu me desliguei do ministério que eu participava lá no Brasil, lá em Curitiba, no mesmo dia, para não dizer mentira, foi no dia seguinte que eu me desliguei, eu recebi um telefonema, não foi nem um telefonema, foi um e-mail me perguntando se eu estava disposto a vir para uma entrevista no Canadá, para um ministério que estava procurando alguém como eu. Até chamei minha esposa, que ela estava na cozinha, eu falei, Dinha, dá uma chegadinha aqui. Ela olhou no e-mail, deu risada e foi embora. Ela falou, isso não vai dar em nada. Eu falei, Dinha, isso aqui é sério, é gente séria que está convidando. Ela falou, bom, então vamos ver. Aceitei o convite de vir para cá, isso foi em agosto de 98. Eu já estava 1 ano lá no Brasil, em 98, e aceitei de vir para fazer a entrevista. E na entrevista o pessoal me sabatinou, fez uma série de considerações e perguntas e tudo mais, e aí me fizeram o convite. Só que eu não posso vir de imediato. Demorou 2 anos, Christian, para eu vir para o Canadá. Porque nesses 2 anos, eu tinha muitas coisas. Eu tenho um trabalho com os atletas profissionais de futebol. Eu era conselheiro nacional dos Atletas de Cristo. E aí eu comecei um trabalho, atletas na divulgação do Evangelho, que chamava-se ANDE. Então, demorou 2 anos para eu aceitar definitivamente o convite e vir, eu e minha esposa, definitivamente para o Canadá. Aí você veio com todo mundo, né? Esposa, filhos? Não. Só eu e a esposa. Isso foi uma coisa muito difícil para nós. Eu já com 52 anos, com toda a estrutura lá no Brasil, em todos os sentidos, né? Meus filhos lá, ainda não casados, terminando suas faculdades e tudo, deixamos os meninos para trás, né? Nós temos filhos revoltados, estou brincando, né? Por causa disso, né? Não, graças a Deus, eles nos abençoaram, eles falaram, não, pai, vai, a gente já não é mais criança. Nós, como família, né, reunimos, oramos, conversamos, explicamos os motivos, respondemos as perguntas que ainda não sabíamos as respostas, fomos buscar respostas a essas perguntas e fizemos tudo juntamente com a família. Aliás, esse é um conselho que eu gostaria de dar. Ninguém me pediu, mas eu dou. Vai ter bastante hoje aqui. Isso aí. Então tá bom. Você quer vir para o Canadá ou para qualquer lugar do mundo, você não está sozinho. Você tem sua família. Você tem que ver. Primeira coisa é ver com a sua família. Então, marido e mulher, por exemplo, eu e a Odila. Eu falei, bem, como é que você está em relação a isso? Ela falou, olha, é algo para a gente pensar, porque nós vamos deixar os meninos para trás. Os meninos estão terminando faculdade, ainda não estão casados, eles querem se casar com brasileiras, eles têm seus planos. Eu falei, não, tudo bem. Mas você? Ela falou, olha, aonde você for, eu vou. Eu sou sua mulher, eu não sou nem pastora, não sou economista. A mesma resposta que ela me deu quando eu era economista da Philips. Multicultural. E eu decidi partir para o Ministério de Tempo Integral.
como pastor, como missionário. Ela me deu essa resposta. Ela falou assim, olha, eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu não sou economista, eu sou tua esposa. Eu estou aqui para te abençoar, para te dar suporte. E esse é o meu ministério. Então, a mulher dessa merece uma estátua de ouro e meu amor eterno. E a responsabilidade caiu em cima de mim. Uhum. No fundo, é isso, né? Como disse o Herzog uma vez, né? Quem se mete a avestruz tem que aguentar o ovo. Uhum. Então, eu aguentei o ovo. Então, aceitei o convite. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. Se eu posso ser ouvido nesse sentido, anotem, porque é importante. A sua esposa tem que estar do seu lado em todos os sentidos. Porque quando a gente veio, depois que a gente estava aqui, na hora que vem o problema sério, que você fala assim, não é aqui mais meu lugar, quero chutar o balde, não sei o que lá. Se você tem uma esposa, você tem um apoio que você, um parceiro, uma parceira que te dá o apoio mesmo, ela fala assim, peraí, foi o que a Odila fez algumas vezes comigo. Foi uma vez só, não. Ela falou, peraí, qual foi o nosso propósito? Qual foi o teu objetivo? Qual foi o nosso objetivo que nós traçamos juntos? Então vamos aguentar. Parece que é simples, mas não é. Porque muitos dizem, eu posso ficar longe da família sem problema. Mas na prática, quando passa 1 mês, 2 anos, 3 anos sem poder voltar ao Brasil, no caso, você não tem o apoio da família, não tem a consciência de todo mundo, acho que é mais difícil. Meu caso, por exemplo, já maduro, 52 anos, já não é mais uma criança e tudo mais. Eu confesso, teve dias que eu deitei e chorei, me debrucei na cama, falei, ai, que saudade do meu filho mais velho, do meu filho mais novo, ai, que saudade dos dois, e chorava mesmo, né? Não chorava perto da minha esposa, porque senão aí virar um caos, né? Mas ela também chorava. E então, se você não tem convicção, meu querido, você não aguenta. Não aguenta. Tem que ter muita convicção. Outra coisa, o Canadá é o céu, né? É o paraíso, né? É a resposta para todas as coisas. Não é. Não é. É um lugar como qualquer um outro. Eu diria o seguinte, o que eu penso do Canadá? Eu penso que é um país justo. Uhum. Alguém definiu assim para mim, não me lembro nem quem foi, mas quando eu ouvi isso, eu concordei. É um país justo. Você anda na linha, você é recompensado por andar na linha. Aqui não tem esse negócio de querer levar vantagem em tudo, não. Aqui tem jeitinho. Tem jeitinho. Por incrível que pareça, tem um jeitinho canadense. Tem o jeitinho brasileiro e tem o jeitinho canadense. O jeitinho canadense é o seguinte, não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Você fez a coisa errada, você paga por isso. Recentemente, tomei uma multa porque atravessei um sinal vermelho e, sem perceber, eu não tive intenção, você está entendendo? Uhum. Mas eu fiz. O guarda veio atrás de mim, falou comigo. Eu falei, pois é, eu não percebi, eu estava distraído. Quando eu falei eu estava distraído, eu falei, é melhor eu ficar calado, porque vai piorar. Cada palavra que eu disser aqui vai contra mim. Para encurtar a história, a multa era de 345, 325 e tal. Aí o procurador lá da rainha falou, o que eu posso fazer por você? Eu falei, me baixa esse valor aí. Ele falou, tá bom. Vou baixar para 200, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Quanto você abaixar, melhor. Tira os pontos da carteira, por favor. Ele falou, tá tirado, não tem problema. E a tua primeira inflação e tal. Então, é uma coisa justa, você está entendendo? Eu nem disse. A juíza perguntou para mim algumas coisas, tal, eu respondi. Aí ela falou, olha, eu estou satisfeita com o acordo que foi feito com o prosecutor
Tá tudo certo. E o senhor está satisfeito? Eu falei, estou. Eu agradeço. E reconheço a minha falta. Caso encerrado, meu irmão. Não faça a coisa errada. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Então, e anda na linha. E também não existe lugar perfeito. Lógico que tem lugares com mais problemas ou menos problemas, mas não pode vir para cá achando que é o paraíso, vai ser tudo perfeito. Não, tem muita coisa errada. Eu tenho muitos amigos, né, no Facebook, eu tenho mais de 4.000 amigos, é uma coisa incrível. E muitos brasileiros. E com o meu trabalho aqui, eu inaugurei aquele Ministério Viva Brasil Integration, ajudando brasileiros a se integrarem aqui, né? Então o pessoal me pergunta, e eu falo, olha, aí é bom, não sei o quê. Eu falo, bom, dentro daquilo que você me falou agora, Christian, o melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. Está na África, está em Angola, ou está no centro de uma revolução. Se Deus o colocou lá, ele vai te livrar, ou vai te sacrificar, mas você está no centro da vontade dele. Aí não tem erro. Agora, nem todo mundo pensa assim. Tem aquelas pessoas, não, eu sou mais eu vou lá, o Canadá é o melhor lugar do mundo, ou, se não for, eu vou tornar o lugar mais maravilhoso do mundo. Boa sorte. Boa sorte. Porque vai ser mais difícil ainda. Mais difícil ainda. A arrogância, né? O orgulho precede a queda. É um princípio, né? Quando você se humilha, você é exaltado. Quando você se exalta, você é humilhado. Sim. É verdade. E você teve uma situação interessante aqui. Você morou em Toronto, depois você foi para Mississauga, que é pertinho, mas tem diferenças, né? Depois foi para Cambridge, 5 anos atrás. Quais as diferenças entre elas que você acha, assim? Primeiro, é questão de preço dos imóveis, né? Aluguéis, imóveis. Essa é uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Na época que eu vim, eu fiquei em Etobicoke. Aluguei um basement lá, eu e minha esposa. Era um basement pequenininho, mas muito bem arrumado e tudo. E começamos a viver lá. Mas depois de 3, 4 meses, mudamos para Mississauga. Então, Etobicoke, Toronto, né, é praticamente Mississauga, porque é muito próximo. Muito próximo, mas já havia diferença de preços. Eu pagava 950, só para ter uma ideia, isso em 2000, né? 950 por um basement, e eu fui pagar 1.100 por um apartamento de 3 quartos. Nossa! Né? Hoje já está diferente tudo, né? Inclusive aluguéis hoje estão um absurdo, né? Muito mais caro. Aí compramos algo em Mississauga, compramos uma townhouse em Mississauga, que foi um ótimo negócio que fizemos. Aí tem outra coisa. A situação de compra de um imóvel era diferente naquela época. Com 5% de entrada, eu comprava um imóvel com uma certa tranquilidade. Ok. E eu consegui isso, né? Depois de 3 anos, vendi o imóvel com $40 mil de lucro. E aí mudamos para Mississauga mesmo, mas num apartamento de 2 quartos, muito bom e tal, que o preço era viável. Hoje, você não compra com tanta facilidade um imóvel, um apartamento ali em Mississauga, como era o nosso. E aí, Mississauga tem suas diferenças para Toronto, por exemplo. Mississauga, as ruas são mais largas, o ambiente é menos intenso, como Toronto. Toronto dá muito mais oportunidades de emprego do que Mississauga, mas Mississauga foi se tornando um grande centro também, com uma grande administradora que foi a Hazel. A Hazel McCallion foi a 5ª prefeita de Mississauga, ficando no poder entre 1978 até 2014.
O furacão Hazel, como ela é conhecida, acaba de completar 100 anos de idade. Realmente incrível. E após a Hazel ter se aposentado, a Bonnie Crombie foi eleita prefeita em 2014 e está no poder até hoje. Ela é ótima também. Vai na mesma linha, é trabalhadora. Essa é outra coisa que os brasileiros precisam entender no Canadá. Político vale. Terminou o mandato dela com 94 anos. E ela é o tal negócio, né? Ela é uma política, claro que é, mas vale. É gente séria, né? A palavra dela pesa. Os políticos em geral aqui são muito sérios, tanto os liberais como os conservadores. Claro, eu tenho minha preferência política, mas estamos dentro de uma certa democracia, não é verdade? Yeah. A palavra do político aqui é importante. Outra coisa, eles te ouvem. Não só falam, mas eles te ouvem. Eu tive algumas situações aqui no Canadá que eu precisei entrar em contato com o meu representante, né, o meu MP, e o camarada me retornou a ligação, até gaguejei quando eu atendi. Eu falei, será que é trote, né? Mas aí eu percebi que era sério e foi várias vezes. A minha confiança eles ganharam por causa disso. Por isso que eu falo, é um país justo. É um país justo. Entre Mississauga e Toronto, você acha que, no fim, as duas têm o lado bom, lados bons e ruins também, né? Não tem nada 100% perfeito, né? A questão de preços de imóveis são bem diferentes, Toronto e Mississauga. A questão de empregos vai depender do que a pessoa está pretendendo. Tem uma questão, Christian, que é muito comum para o imigrante, que é a questão, puxa, eu sou advogado e vou ter que entregar pizza aqui. Ou eu sou doutor em economia, mas eu vou ter que fazer faxina nas casas aí. E, enfim, existe um emprego de sobrevivência que a gente fala aqui. Se a pessoa chega aqui com humildade, como eu conheço um grande amigo meu, não vou colocar o nome, mas ele veio para cá e ele foi ser boy. Ele foi ser garoto que limpava as mesas do restaurante. Hoje, ele é um muito bem-sucedido homem de negócios. Muito bem. A esposa dele era faxineira de uma organização. Não vou dar muitos detalhes, porque o pessoal vai saber quem é. Vai saber quem é, né? Aí um dia ela estava passando pela sala de desenho, eu estava limpando a sala de desenho, e ela deu uma olhadinha ali na plancheta, né? De desenho e tal, e ela viu o projeto e tal. Aí o chefe da sessão veio lá e falou, o que você está olhando aí? Ela falou assim, eu sei fazer isso. Aí o cara falou assim, como assim? Eu sou arquiteta. O cara falou, então, continua esse projeto, porque o camarada pegou licença. E eu preciso de alguém já. Ela falou, é para já. Sentou na prancheta e começou a trabalhar. Conclusão, o ano passado ela se aposentou com uma baita de uma aposentadoria, né? Faxineira. Então, eu cito esses dois amigos, ele é um casal. E tenho muito orgulho de ser amigo deles e prezo muito a eles. E eles me ensinaram isso desde o começo que cheguei. Não éramos amigos, nos tornamos amigos. E ele tem toda a minha admiração por causa disso. Então, é um conselho, outro conselho para os brasileiros que chegam. Humildade. Vem aqui, você não é dono do mundo, você vai com calma. E até aqui, porque aqui não é... No Brasil, certos empregos são vistos de uma forma pejorativa. Aqui não tem essa... Se a pessoa é faxineira, se ela é entregador de pizza, não existe essa... Vamos dizer assim, um preconceito. Nossa,
é uma coisa inferior. No que não tem, que é tão normal, que ninguém liga para isso. Não existe, ninguém vai te olhar feio, nossa, você é isso, não. Então, nós temos amigos encanadores, temos amigos que cuidam de escolas, e não tem nada. Eu fui convidado para ser um líder espiritual num acampamento de jovens, adolescentes e jovens. E eu fui lá em Manitoba. Eu fui, foi um frio, chovia. E eu cheguei lá e o coordenador do acampamento falou assim, bom, pastor Armando está aqui entre nós, vai ser o nosso líder espiritual nessas 2 próximas semanas e tal, papapá. Então, vai ser o conselheiro, né, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, e para nós também, o staff e tal. Terminou a reunião, ele chegou para mim e falou assim, pastor, vou dar um trabalho para o senhor fazer. Eu falei, o que for necessário. Durante o dia nós precisamos que o senhor limpe os banheiros. E eu fui limpar banheiro, meu. Foram 2 semanas limpando sujeira, e sujeira da brava, porque a molecada chegava, estava tudo lameado, amassado, com os pés... Sabe como é criança, né? Uhum. E eles eram muito educadinhos e tudo mais, mas eram sujinhos. E eu tinha que limpar. Quanto que isso me foi bom. Quanto que isso foi bom para o meu caráter, para a minha... Entendeu? Estou falando com você com orgulho, num bom sentido. Você está entendendo? Poxa, eu venci essa fase. Não é? Então, o fato de você estar limpando o banheiro não quer dizer que você não presta, você não tem valor. Aliás, o teu valor está nisso. Porque se eu trabalhar por dinheiro, meu amigo, eu vou ganhar uns trocados e nada mais. Certo? Nós precisamos de dinheiro para viver, precisamos, às vezes, muito dinheiro para se virar, mas é isso. Né? Na minha vida, eu sempre falei isso para os meus meninos, e graças a Deus que eles entenderam o recado. Não tem que ser seu objetivo, dinheiro é consequência. Uhum. E graças a Deus, Cristian, eu tenho 2 meninos, não são perfeitos, nada disso que eu estou falando. Uhum. Sim. Mas são meninos que têm família, joia. O mais velho tem uma empresa de tecnologia, está muito bem, a empresa está crescendo, mesmo na pandemia, a empresa está expandindo. O mais novo é o gerente geral da empresa. Eu sou o controller financeiro e eu estou debaixo dos 2. Mas, olha, dinheiro não é nosso objetivo, é consequência do nosso trabalho. Mesmo nas igrejas, quando trabalhei para igrejas de full-time e tudo mais, fui pastor, fui senior pastor, fui pastor de uma equipe pastoral, nunca trabalhei por dinheiro. Precisei do dinheiro para viver? Claro, e eles sabiam disso, então me remuneravam. Mas não, o dinheiro não é o meu objetivo. Então, outra coisa, o brasileiro vem para cá, vem com essa consciência, olha, vou ter sucesso, ótimo, sua ambição é positiva, mas humildade em tudo que você faz. Então, um caminho para chegar lá, né? Não vai... Tem um caminho. Será de graça. Não, meu filho, por exemplo, se formou em engenharia elétrica lá no Brasil, né? Engenheiro elétrico. Mas quando ele aplicou, a própria pessoa que entrevistou a ele falou assim, olha, se você for como engenheiro, você vai ter que tirar os créditos para ser engenheiro, as credenciais de engenheiro. E isso vai demorar 1 ano, 2 anos para você. Você vai ter que ter um mentor canadense, etc. Então ele coçou a cabeça e falou assim, e se eu for como técnico? Ela falou assim, está aprovado já. Pegou o visto, então me põe como técnico. Ela pegou, acabou a entrevista. Então ele veio como técnico, depois de 3 anos ele tinha uma empresa na mão. Nossa. Entendeu? Ele veio, começou a trabalhar com
numa empresa de tecnologia, né? Aí o dono da empresa era meu amigo. Um dia ele chegou e falou: teu filho vai ser dono da empresa, porque eu vou passar para ele. Aí que está. Contando do meu filho. Quando ele chegou aqui, a esposa estava grávida. A Karina estava grávida da Júlia, nossa primeira neta. Quando eles chegaram aqui, chegaram em janeiro. Tá? Ele começou a trabalhar naquela semana mesmo que eles chegaram. Em fevereiro, ele chegou 25 de janeiro, feriado em São Paulo. Sim. No dia 26 eles estavam aqui. No dia 1º de fevereiro eles estavam empregados nessa empresa de tecnologia. Só que o dinheiro era muito pouco. Não me lembro se era $10 a hora e tal, e ele também não podia ultrapassar um determinado número de horas semanais. Ele foi trabalhar de faxineiro numa agência da BMW. Então, era uma senhora portuguesa, ela tinha esses contratos, né, e eu fui ajudar meu filho. Então, era a família Padovan limpando a BMW. Olha que chique. Você trabalha? Não, eu trabalho numa concessionária BMW. Né? Detalhe. Mas eu fui o rei do mop, que eu fazia o mop da loja toda. Era uma loja grande, né? Aí o Márcio limpava os banheiros e as coisas mais pesadas. A Karina estava grávida. Ela e a Dinha, a minha esposa, né, a Odila, limpavam as outras coisinhas mais leves e tudo mais. O Márcio passava o aspirador. Trabalhávamos como faxineiro. Sem problema algum. Qual foi o problema? Pois é. No final das contas, aquilo nos deu a subsistência para aqueles meses todos. Acho que foi 1 ano. A Karina trabalhou até o último dia de gravidez. O último dia que ela ia dar à luz, ela não foi. Teve um dia lá, deixa eu te contar essa, Christian, que essa é legal. Eu estava limpando lá, aí chegou a chefa, a dona do negócio, né, que fazia o contrato lá, né, que nos deu o trabalho, né? Sei. Aí ela puxou um armário e estava cheio de uma sujeira, né? E ela me pegou assim, quase que pegou pela orelha, sabe? Me puxou lá e falou assim: o senhor não está vendo isso? Eu falei: não estava, agora eu estou. Poxa, não limpa. Tá? Eu falei: não limpei porque eu não estava vendo. Agora, você que tem experiência, está me mostrando, com toda essa educação que você tem, então eu vou limpar para você, não tem problema. Mas o meu negócio não é esse. Mas tudo bem, eu vou fazer o meu melhor e estou aprendendo com você. A mulher quase chorou. Ela falou: me desculpa. Não tem problema nenhum. É que você está acostumado a lidar com pessoas que talvez não compreendem muito bem a posição que estão. Mas eu acho que a gente tem que passar por essas experiências na vida. Acho que sim. Mississauga, você acha que dá para morar em Mississauga e trabalhar em Toronto? Eu sei que o negócio de trânsito é meio complicado aqui. O custo de transporte vai ser um probleminha. Se não tiver um carro, vai ter que pagar transporte de Mississauga até o ponto final de Mississauga e do ponto inicial de Mississauga para Toronto até o ponto de Toronto. Então, são 2 transportes. Pelos custos que tem aqui em Toronto e Mississauga, você sabe, não é barato. Não. E Cambridge, como é que é a diferença de morar em Mississauga e Cambridge, por exemplo? Bom, aí tem uma diferença muito grande. Nós viemos para Cambridge porque a Renew Church, que era a igreja onde eu estava pastor, me deu a oportunidade de começar uma igreja aqui em Cambridge, que eles não tinham uma igreja da Renew aqui. A questão de imóveis, a gente vendeu o imóvel em Mississauga e compramos à vista um imóvel em Cambridge. E diferença já bastante de preço também?
você ter uma ideia, eu comprei o imóvel em Cambridge com a mesma metragem que eu tinha em Mississauga, um apartamento com a mesma metragem, e ainda me sobrou $80 mil. Começa por aí. Preço. Como é que é a comunidade de Cambridge? Há uma estatística de 32% da população de Cambridge fala português. É a maior concentração de portugueses, proporcionalmente, né, de todo o país. Então, onde você vai, fala-se português. E o português é um povo maravilhoso. É amigo, é hospitaleiro, super sincero. Às vezes é complicado isso, porque eles te falam aquilo que eles pensam a respeito de você. Então, eu gosto muito de Cambridge. Um dos motivos é esse. Outra coisa, fomos no hospital, fomos atendidos na hora. Eu vou falar, em 2 horas estava tudo resolvido. Então, você tem um atendimento médico. A minha esposa chegou a dizer, o que eu mais gostei de vir para Cambridge é por ter encontrado o Family Doctor. E o camarada é sensacional, o cara é fabuloso. Temos tudo que a gente precisa, entendeu? As escolas são boas, grande número de igrejas para todos os gostos. Toda a estrutura que você precisa tem aqui. E foi difícil encontrar o apartamento? O apartamento que nós fomos, ele tinha o teto meio baixo, sabe? Isso se tornou meio deprimente para minha esposa. E aí viemos para um prédio, que é um prédio coqueluche aqui de Cambridge, né? O Black Forest. É muito bom. É um high-riser, mas é muito bom. É um prédio de 30 anos de idade, uma estrutura que parece que foi ontem, entendeu? É muito bem conservado e tal. 1.440 square feet. Mas um baita de um apartamento. Tem uma vista espetacular. Condomínio é mais barato do que qualquer condomínio de Toronto, de Mississauga. Então, um dos motivos que nos trouxe para cá foi isso, a questão de imóvel. E agora não está tão fácil, né? Mas em relação a Toronto, com certeza. E transporte é tranquilo? Muito tranquilo. Tranquilo mesmo. Eu, quando cheguei aqui, em 2015, eu tenho um amigo que é motorista do trânsito aqui, né? De ônibus aqui, né? Ele e a esposa dele. Aí eu falei assim, poxa vida, eu queria conhecer a cidade. Ele falou, então, pega meu ônibus. Aí eu pegava carona no ônibus do meu amigo e conhecia a cidade toda. E com isso também conheci o sistema de trânsito, muito interessante. E são as 3 cidades, porque Cambridge, Waterloo e Kitchener, eles chamam de Three Cities. E a Three Cities é isso, é interligado, sabe? Com um passe você vai em tudo quanto é lado. Pega um ônibus aqui em Cambridge, vai para Waterloo, vai para Kitchener, é tranquilo. E como é que foi para os seus filhos se mudarem de Toronto, depois Mississauga para lá? Já que eles têm filhos, Eles foram para Milton, é outra cidade muito joia, que era uma vantagem em relação a Mississauga, a questão de preço também já não é mais. E Milton tem toda a estrutura. Nós vamos mudar para Milton o ano que vem. Essa é a grande novidade. Nossa missão terminou como igreja. Então, nossos filhos estão em Milton. O neto e as netas estão lá. Então, nós estamos mudando para lá. Compramos um apartamento na planta e foi um ótimo negócio também. Isso é uma outra dica. Nós temos um apartamento praticamente pago. O nosso apartamento está subindo o preço e o de lá de Milton está fixo, que compramos na planta. Estamos calculando que nessa transação nós vamos ter uma vantagem quase de $100 mil. Nossa. Existem oportunidades que você vai conquistando também. A única coisa é que tem que ter abertura, né? Aquilo lá. Você não se move, né? Ficar preso no mesmo lugar, na mesma coisa, não vai... Bom, isso é mesmo. Agora, nosso motivo de ir para
para Milton é por causa dos nossos filhos estarem lá, eles têm empresa deles, eu estou trabalhando para eles, então não faz mais sentido a gente ficar aqui. Apesar de a gente gostar demais daqui. Minha esposa simplesmente adora esse apartamento aqui. Os seus netos falam e escrevem em português? Não. Uma das netas fala muito bem o português, as outras já têm dificuldade de manter uma conversação, né? O neto, que é o mais novo, o Daniel está com... Quantos anos está o Daniel? Está com 5 anos. Daniel não fala uma palavra em inglês. Ele entende o português, né? Aliás, todos eles entendem o português. Para falar é que são elas. A mais velha fala muito bem o português, a gente se relaciona em português, não tem problema. Mas os demais têm dificuldades. E como é que é a segurança aí? Como é que é o fator segurança em Cambridge? O Milton? Uma das dificuldades maiores que existe entre essas cidades maiores e Cambridge, por exemplo, é essa, né? A segurança é total, né? Tu disse que esqueci a carteira no supermercado, um cara veio correndo atrás de mim, esqueceu a carteira. Obrigado. Né? Não, a segurança é total. É lógico que uma vez ou outra acontece alguma besteira por aí, né? Mas é total. E se fosse falar de diferença entre Brasil e Canadá, aí... no Brasil você sabe como é que andam as coisas, né? É terrível, né? Agora, aqui existe o tal do bullying, e isso é grave. Por isso que eu te digo, os pais precisam estar de olho, precisam estar participantes, entendeu? Estar presentes, saber o que acontece no dia a dia da criança. E lá no Brasil, você sabe que não tem freio, né? Como é o inverno aí? Melhor, mais tranquilo que Toronto? É a mesma coisa? É a mesma coisa, é um pouco pior. Às vezes a temperatura varia uns 2 graus a menos do que Toronto, 2, 3 graus a menos. Começa a nevar aqui antes do que Toronto, né? Foi o que nós percebemos esses dias. Mas é tal negócio, né? Estamos no Canadá, país de primeiro mundo. Faz parte. A gente está super protegidos, né? Estamos muito protegidos. Você comentou sobre muitos portugueses aí. Tem muito brasileiro também? Começando a encher. E começando a aparecer muitos. Principalmente em Kitchener, né? Existe uma comunidade de brasileiros bastante grande já. Bem. Começaram a chegar 2, 3 anos atrás e não está parando. Qual que você acha que é o maior desafio para o brasileiro aqui? Adaptação. É aquilo que eu te falei. Tem os brasileiros mais esclarecidos, que são humildes, que vêm para se estabelecer, para passar por alguns momentos difíceis, vêm preparados para isso. E tem aqueles que são inconsequentes. O cara que acha que o Canadá tenha que falar português. O português da região dele. Eu diria o seguinte, o meio termo é muito bom. O brasileiro que chega aqui querendo ficar, para começo de conversa, não é vou passar aqui, vou ganhar os TOEFLs e voltar para o Brasil rico. Esse tipo de brasileiro não tem muito sucesso aqui, não. Agora, aquele brasileiro que vem aqui com dificuldade inclusive para falar, mas quer aprender, está aberto para aprender, dificuldade para encontrar um emprego na sua área, mas está aberto para arrumar um emprego de sobrevivência e tal. Esse tem muita chance. A oportunidade vai aparecer. O canadense ele dá muito valor ao trabalhador honesto, a honestidade de propósito, principalmente, né? Eu tenho uma admiração profunda por uma brasileira que se estabeleceu aqui e começou bem por baixo. E hoje ela é uma mulher espetacular para a comunidade. Eu a tenho como uma... Eu sou admirador dessa pessoa. É a dona do Brasil Remittance. Você sabe de quem eu sou? Sei. A Ângela. Sim. Eu sou
eu sou fã da Ângela, né? Ela nem sabe disso, mas eu sou. Por quê? Começou por baixo, entendeu? É o tal negócio, né? Se você tem que comer arroz com ovo, coma arroz com ovo. Se tiver banana, põe banana para engrossar. Se não tiver ovo, come arroz com ovo. Mas firme aí nos seus propósitos, né? Você veio para ficar, você vai ficar. Veio com capacidade de aprender, quer aprender, você vai aprender. Você veio aqui para trabalhar, você vai ter trabalho. Talvez não na sua área de imediato, mas você vai encontrar seu caminho. E existe todo um caminho a seguir, como você falou. Não tem imediatismo, não tem receita pronta, entendeu? E falando em receita, o que você recomendaria para um brasileiro que estaria vindo para Ontário, ou mais precisamente para Cambridge? Qual seria a recomendação que você daria? Além da humildade. Buscar amigos, buscar conexão com amigos, ou com amigos em potencial. Hoje temos as redes sociais, temos grupos de brasileiros em Cambridge, e tem tantos, né? A gente está aqui para servir, procura a gente, né? Armando Padovan tá no Facebook, então procura a gente. O Viva Brasil Integration está lá, está em aberto, entendeu? A gente está aqui para servir. Então, e a gente, se não tem o que oferecer, a gente tem alguém que possa oferecer, você está entendendo? Sim. Existe um networking. Então, é procurar se integrar nesses networkings, né? Então, existe muita gente séria por aqui, né? Então, pode tirar o Armando de jogada, mas tem outros que também são muito sérios. E a gente conhece. E com todos os brasileiros que você conheceu, ainda mais com o que você faz, o que você fez, qual que você acha que é um preconceito? Qual é a ideia que a pessoa tem sobre o Canadá e chega aqui, percebe que não é nada daquilo que havia pensado? Às vezes a pessoa chega com uma convicção, com uma ideia, vai ser isso. Eu vou de dizer repente, uma coisa comum que aconteceu e continua acontecendo. Não, eu tenho o dinheiro da passagem, está tudo certo, eu vou chegar aí. Ou seja, é inconsequência. Não tem propósito, não tem um plano. Isso eu diria que é um ponto comum em muitos brasileiros, infelizmente, que acontece todos os dias. Por outro lado, a gente encontra tanta gente séria que vem com plano, com perspectivas, às vezes não se encontram. Mas um erro muito grande também é a questão do visto. Antes da pandemia, a questão do visto, muita gente se aplicou para o visto como estudante, mas estudante de inglês, não estudante de faculdade. E eu tive o desprazer e a tristeza de ver algumas famílias voltando para o Brasil depois de terem gasto 50, 60, 70 mil dólares ou mais, porque vieram para estudar inglês e achavam que iam ter todos os benefícios que um residente teria. Então, a má informação também. Informe-se antes de sair do Brasil, mas se informe em fontes fidedignas. Não é qualquer informação. Não é ouvir aquilo que você quer ouvir. que tipo de conselho você daria ao Armandão que chegou aqui no ano 2000? O que você diria para ele? Sabe, Cris, antes de responder qualquer coisa, eu vim com tanta convicção. Acho que a única coisa que eu falaria para mim mesmo é falar assim, vai em frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a minha divisa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então vai em frente, Armandão. Não baixa a cabeça. Humilhe-se para Deus. Esqueça dos seus valores, não esqueça a quem você serve. Não se comprometa nisso. Seja íntegro, honesto.
nos seus propósitos, seja transparente, continue sendo transparente, né? Pratique a justiça e ande humildemente com Deus. Esse foi o conselho que o profeta Oséias deu. Siga a Wave nas redes sociais e ajude e compartilhe nossos episódios com seus amigos e familiares. Em nome da equipe da Wave, agradeço ao Armando Padovan, ou Armandão, por participar do nosso episódio. E se você chegou até aqui, agradeço pela audiência. Por favor, deixe sua curtida, o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares os nossos episódios e até o próximo episódio. Tchau! Ontário não é só Toronto, é uma realização da BRZ Group Inc. We would like to acknowledge funding support from Ontario Creates, OCOMDC, an agency of the Government of Ontario. Nous tenons à souligner les soutiens financiers de l'Ontario Creates, OMDC, un organisme du gouvernement de l'Ontario. Visite o nosso website wavemagazine.ca e nos siga nas redes sociais. The views expressed in this podcast are the views of the interviewee and not necessarily reflect those of the province.